Hoje a gente vai mergulhar numa conversa que surgiu lá no Reddit, sabe? Numa comunidade de marketing musical, Our Music Marketing. Oi? Uma discussão bem quente, né? Exato. A pergunta que não quer calar para muito artista independente é: pô, será que existe alguma distribuidora de música que seja, assim, decente e confiável? De verdade? Uma pergunta crucial hoje em dia. Pois é, tudo começou com um músico desabafando sobre a DistroKid. Ele usa 6 anos, mas está preocupado com os relatos de músicas sendo removidas, sabe? Removidas por quê? Parece que por caírem em playlists de bots, sem o artista ter nada a ver com isso. Aí já viu, né? Levanta todo um debate sobre a vulnerabilidade do músico nesse cenário. Vamos dar uma olhada nisso. Com certeza. E essa preocupação com a DistroKid por causa dos bots e tal, Sim, parece que é só o começo do problema, né? Porque quando você vai procurar alternativa, a coisa não melhora muito. é verdade. A gente vê relatos tipo, sei lá, TuneCore recusando música porque termina abruptamente. O que é isso, né? Meio vago, né? Totalmente. Ou Sid Baby tirando faixa porque acha perigosa e a Landry com aquela IA super rigorosa para sample. Ah, sim, a IA da Landry é famosa, pede licença pra cada coisinha, até timbre de synth. Exato. Para muita gente parece um exagero. Dá uma sensação de que, tipo assim, qualquer caminho tem armadilha, né? Ou muito risco ou muita restrição. É interessante isso. A DistroKid, claro, por ser a maior, acaba concentrando mais reclamação, é natural, mas o problema do streaming artificial, dos bots, isso é real e bem complexo. Afeta todo mundo, então. Afeta. Muitas vezes é a própria distribuidora que remove a música para evitar a multa do Spotify, por exemplo. Ah, então a pressão vem de cima. Vem. E no caso da DistroKid, o pessoal reclama muito do atendimento, sabe? Resposta automática, pouca solução real. É frustrante. Imagino. Mas teve gente falando de outras menores, né? Tipo aquela spacemedia.uca. Sim, mencionaram essa. Eles dizem que não removem lançamentos por causa dessas anomalias de bot, se forem coisas pontuais. Mostra que talvez haja abordagens diferentes. E na busca por solução, o que mais apareceu Symphonic foi elogiada, né? foi bastante. Principalmente por quem tem conta de parceiro. Falaram bem do suporte, que é mais atencioso. Ah, legal. E os critérios deles? Dizem que são mais claros, apesar de mais rígidos. Alguns até veem isso como um filtro de qualidade, sabe? E tem ferramentas extras, tipo apoio para promoção, análise detalhada. Entendi. Mas talvez não seja para quem tá começando, né? Mais difícil de entrar. Pode ser. Talvez exija um pouco mais de estrutura ou volume de lançamentos. E a CD Baby é das antigas, mas parece que divide opiniões pra caramba. Divide mesmo. O ponto positivo é o pagamento único por lançamento, agora $9,99. Bom para quem lança pouco. Certo. Mas e o lado negativo? Ah, o suporte. As críticas são pesadas, gente esperando meses por resposta e quando vem é genérica. Problema sem resolver. E teve gente falando de remoção inesperada lá também. Nossa, é uma montanha russa então. E outras, tipo Lender, que a gente já falou, da IA, mais alguma coisa? Lender teve relatos mistos. Alguns conseguiram contornar a IA provando a origem dos sons, mas é um trabalho extra, né? Com certeza. E a lista continua. Dito, Amuse, A Muse falaram que é bom, mas tem pouca estatística. Hotnot tem nível grátis, mas divide receita e o suporte também é alvo de crítica, além das remoções. Soundrop, Lento, suporte ruim, segundo os relatos. Aí tem United Masters, Record Union, Venice Music, Too Lost, que é a mais nova. muita opção. Mas parece que o padrão se repete, né? Prós e contras em todas. Exatamente. Indiepool, Girostream, essa última falaram bem do suporte, mas é mais cara. No fim, é sempre uma balança: custo, função, suporte, risco. E isso leva a gente para umas questões mais sistêmicas, né? Essa coisa da IA detectando música feita por IA também. Que medo de dar erro, né? Nossa, total. O medo de falso positivo é enorme. E entra até a discussão se a música de IA vai superar a humana um dia. Complexo. E o papel do Spotify nisso tudo. Parece que fica um jogo de empurra, né? É o que parece. Distribuidor culpa o Spotify, Spotify culpa o distribuidor. A real é que o Spotify multa por streaming artificial, sim. Causado por aqueles golpes tipo Wave, Charge Mob. Isso, esses esquemas que inflamam números. Aí o Spotify multa e o distribuidor, para se proteger, às vezes reage de forma exagerada e tira a música. E quem paga o pato é o artista inocente. Exato. E a falta de transparência do Spotify sobre as regras, sobre quem é responsável pelo quê, só piora tudo.
Tem gente que até acha que eles ganham com essa confusão toda. Que loucura. Teve um termo que um usuário usou lá na thread em inglês. Enshittification. Achei que descreve bem essa sensação. Perfeito. Descreve muito bem essa dinâmica. A plataforma começa focada no usuário, no artista, mas aí cresce, busca lucro e a qualidade do serviço para quem ajudou a construir aquilo cai. Priorizam que dá dinheiro ou corta custo, tipo suporte. Isso. E o artista fica se sentindo meio descartável. Essa sensação bateu muito com o que o pessoal falou da DistroKid e de outras. Então, resumindo a ópera, Não tem solução mágica. não mesmo. O cenário é complicado. Artista independente fica ali fazendo malabarismo entre pagar pouco, ter função legal, ter um suporte que resolva e não correr o risco de ter o trabalho removido do nada. Uma parte da culpa é das distribuidoras, mas as plataformas de streaming, principalmente o Spotify, com essas regras meio obscuras. Tem um peso gigantesco nessa confusão toda. Fica a reflexão então. Será que esse modelo atual, dependendo tanto de intermediário que pode não ser confiável, com regras de streaming tão nebulosa, será que isso é sustentável para o artista independente a longo prazo? Exato. A questão talvez não seja só qual distribuidor escolher, mas como a gente poderia ter um sistema mais transparente, mais justo para todo mundo.